Olá pessoal, nós estamos então na lâmina 26. Nela a gente vai discutir um tema que eu gosto muito, que é o cuidado, né? A primeira coisa para falar do cuidado é que pensar a produção do bem como cuidado é entender os limites dessa produção. Porque a primeira coisa que tem que ficar claro é que nós não podemos salvar ninguém, tá? A sensação de salvar o outro é sempre a perda do controle do processo da produção de cuidado, tá? Você não pode salvar ninguém. Na verdade, se você for para a ótica religiosa, você não pode salvar nem você mesmo, né? Pelo cristianismo. Então você não pode salvar ninguém. Na maioria das vezes você não pode também curar ninguém. Algumas vezes dá para ajudar no processo da cura. Você não pode salvar ninguém. Na maioria das vezes você não pode curar, mas sempre você pode cuidar. Então, cuidar é algo que é possível nas relações de ajuda, tá? Então, isso é a primeira coisa quando a gente fala do cuidado, é compreender isso. A outra questão é que o cuidado, ele está na essência do humano, tá? Na verdade, não é só o ser humano que cuida, tá? Mas é só o ser humano que consegue refletir sobre o cuidado, que consegue assumir o cuidado como uma marca, tá? Do que o faz humano, tá? Então a gente pode dizer que sem o cuidado nós deixamos de ser humanos. Então, como nesse livro a gente fala bastante de humanização, falar de humanização é falar de assumir o cuidado como um ethos fundamental do humano, tá? Eu me baseio muito nessa lâmina no Leonardo Boff, tá? Ele tem um livro excelente que fala do cuidado, tá? Bom, é importante lembrar que o cuidado é mais do que um gesto pontual, tá? Mas ele é uma busca de integralidade, de singularidade, de vocação da pessoa, tá? Então não é um simples gesto pontual, tá? E aí por isso a gente tem uma frase do Boff que eu pego que vai dizer o seguinte: cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção, de zelo ou desvelo. Representa uma atitude de ocupação e preocupação do homem pelo homem ou do homem pela natureza, né? Eu tento mostrar nessa lâmina também como Jesus cuidou. Então, um exemplo, no Bom Samaritano, como é que a parábola do Bom Samaritano ela é perfeita para mostrar o cuidado. Ele poderia só ter pego o rapaz e levado na hospedaria, né? E ele teria feito algo muito pontual. Ele fez questão de sujar as mãos com a ferida do outro. Ele fez questão de atrasar a viagem. Ele fez questão de correr o risco de ser assaltado também, ao parar e ficar ali um tempo. Quer dizer, isso é cuidado. É mais do que uma ação pontual isolada, né? A preocupação de Jesus com a fome. E aí a gente vai ter um monte de exemplos de Jesus vivendo a profundidade do cuidado, tá? Então, o grande questionamento que precisa ser feito para quem está refletindo sobre a produção do bem é até que ponto você está aberto a cuidar de si e a cuidar do outro, né? A gente fala muito de cuidar de quem cuida, né? Ou seja, e aí cuidar de quem cuida, se você é um produtor do bem, você é alguém que cuida e precisa cuidar de si também, né? Então, essa lâmina ela quer provocar você a entender o cuidado como uma vocação fundamental do humano, pensando o humano como aquele que é produtor do bem. Tá bom? Grande abraço, até a próxima lâmina.